Meus pais tinham um segredo que eles nunca queriam que eu sabesse. Eles falavam francês atrás de minhas costas. Pensaram que eu não entendia. Eu podia, mas não gritei. Eu não chorei. Eu agi. 6 horas depois, eles estavam ligando sem parar e gritando. Meus pais guardavam um segredo que nunca quiseram compartilhar comigo. Falavam francês pelas minhas costas, achando que eu não entendia. Na época, eu realmente não compreendia tudo, mas algo dentro de mim sabia que havia algo errado. Eu não gritei, não chorei. Apenas observei. 6 horas depois, eles estavam me ligando sem parar, gritando ao telefone, como se eu fosse uma peça perdida em um jogo que não fazia sentido. Se você já sentiu como se fosse apenas um adereço em sua própria vida, sabe exatamente do que estou falando. É como poeira acumulada no canto de um quarto. Você para de notá-la, até que ela esteja em toda parte. Você se acostuma a ser ignorado, a ouvir comentários maldosos sobre suas roupas, os elogios direcionados a outra pessoa. Você se torna um vulto no fundo das fotos perfeitas da família, uma sombra conveniente, um bom lugar para se esconder. Segredos. Meu nome é Sofia, tenho 19 anos, e hoje à noite foi o aniversário de Diana, minha mãe adotiva, que completou 68 anos. Ela ainda dá festas como se fossem testes para uma revista de decoração de luxo. Champanhe vintage, cardápio escolhido a dedo, um quarteto de cordas tocando ao vivo entre palmeiras em vasos. Tudo estava perfeito, como sempre naquela mansão multimilionária. O ar até cheirava caro, como algo que eu provavelmente não poderia pagar para respirar. Cheguei na hora certa, claro. Ninguém esperava um convite para mim. Eu era apenas a filha mais nova, a ruga inconveniente na simetria da família perfeita. Escolhi um vestido verde simples, elegante, não para impressionar ninguém, só queria me sentir bonita. Mas é claro, a primeira coisa que Diana disse não foi "oi" ou "você está linda". Foi algo sobre o que eu vestia. Minha irmã mais velha, Luísa, 3 anos mais velha, bufou alto o suficiente para eu ouvir. Era o típico comportamento dela. Eu sorri e não disse nada. O silêncio sempre foi minha arma mais afiada. Sabia que, eventualmente, eles diriam algo, mesmo que não pretendessem. Luísa, é claro, estava usando Dior. Quem se importa com quanto custavam as joias? Você está deslumbrante, alguém na mesa disse a ela. Minha mãe brilhava como se fosse uma estrela de cinema. Entreguei a Diana seu presente, uma pequena caixa contendo um broche dos anos 50, uma peça rara que ela havia mencionado casualmente uma vez. Passei semanas procurando por ele. Ela pegou a caixa sem olhar para mim. Obrigada, querida, disse, e passou o presente diretamente para Luísa. Nem se deram ao trabalho de abrir. Então, alguém importante chegou. Alguém que Diana realmente considerava parte da família, e eu desapareci novamente. Encontrei-me perto da janela lateral, o mesmo lugar onde me escondia quando criança. Tapetes diferentes, papel de parede mais sofisticado, mas o mesmo cenário de sempre. As pessoas falando, mas nunca realmente incluindo você. Quando a torta de pera foi servida, ouvi meus pais e Luísa conversando perto da lareira. Falavam baixo, mas não o suficiente. Francês como sempre, pensando que eu não entenderia. Mas eu entendi. Entendia há muito tempo. Diana olhou na minha direção e disse: "Ela parece ridícula naquele vestido barato. Estou cansada dela. Graças a Deus ela vai embora amanhã." Eles não me bateram, mas foi como um golpe certeiro. Como se eu estivesse ali, segurando uma taça de champanhe de $20, enquanto sentia 19 anos de vazio no peito. Por que eu estava ali? Não planejava fazer uma cena naquela noite. Tinha trazido documentos para conversar calmamente depois da festa, sem drama. Ainda assim, pensei que talvez pudéssemos conversar como uma família, porque afinal, eles me criaram. Mesmo que fosse sem calor, eu ainda acreditava que a família era sagrada. Mas, naquele momento, ouvindo-os falar tão casualmente e sem esforço cruel, percebi que nunca fui realmente a filha deles. Eu era apenas um projeto financeiro, uma conveniência temporária, um fardo que estavam pagando para carregar. Então fiz algo que não havia planejado. Tirei a pasta preta com os documentos, atravessei a sala e a coloquei deliberadamente no centro da mesa, bem na frente de Diana. Ela paralisou, como se eu tivesse acabado de entrar com uma granada. "O que é isso?" meu pai perguntou. Sua voz sempre tão neutra quanto a de um meteorologista.
É para vocês, respondi, olhando nos olhos dela. Então, virei-me e saí calmamente, sem pressa, sem correr. Atrás de mim, silêncio. Então sussurros. E finalmente passos. Alguém chamou meu nome, mas eu já estava na escada. Não me importei em ver seus rostos quando abrissem aquela pasta. Não me importei em observar suas mãos tremerem enquanto tentavam manter as aparências diante de seus amigos perfeitos. Quando saí da casa, senti algo pesado deslizar dos meus ombros. Algo antigo. Não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia que estava farta de ser mobília. Eles tiveram 19 anos de mim. Agora era minha vez. Não consegui dormir naquela noite no hotel. Não por causa do drama, nem por causa da pasta que joguei como uma bomba na mesa de jantar. Fiquei pensando na torta de pera. Tinha exatamente o mesmo gosto de quando eu era criança. Doce e suave. Nunca foi destinada a mim. As memórias começaram a emergir, como lições de isolamento silencioso que eu agora chamo de infância. Lembro-me de Luísa aos 8 anos, recebendo um pônei como recompensa. Eu ganhei um vestido novo, algo que já tinha antes. Vivi uma vida plena com Luísa, mas fiquei genuinamente emocionada porque era rosa, com botões brancos e uma gola dura. Minha mãe disse que ficou melhor em mim do que em Luísa, então acrescentou: se você mantiver limpo, talvez consiga mais roupas dela. Tomei isso como um elogio. Por fora, nossa vida parecia perfeita. Uma casa enorme e impecável, escola particular, uniformes, aulas de piano, pintura, tutores, fotos de família em frente ao Palácio de Versalhes. Em todas as fotos, eu estava um pouco afastada, segurando minha bolsa com força, sempre tão educada, feliz por estar ali. Luísa no centro, com mamãe e papai radiantes em sua direção. Ela tinha um quarto próprio com teto projetado e cortinas azuis suaves, escolhidas pela família inteira. Eu fiquei com o quarto ao lado da lavanderia, que cheirava a amaciante e vibrava com o barulho das máquinas de lavar. No aniversário de Luísa, houve uma festa no iate, com música ao vivo e fogos de artifício. Você tem 10 anos, Sofia. Não seja ridícula, minha mãe disse quando pedi um palhaço para a festa. Por que desperdiçar dinheiro? Ela sempre dizia. Eventualmente parei de pedir. Para ser justo, minha escola ainda era boa, privada e decente, apenas visivelmente mais barata que a de Luísa. Eles a mandaram para um internato em Connecticut, com filhos de senadores. Eu fui para a escola preparatória local. Você está em casa de qualquer maneira. É mais fácil, disseram. Na faculdade, escolhi um caminho acessível. Bolsas de estudo, trabalho de meio período, o pacote completo de estudante independente. Você é uma garota tão inteligente, minha mãe diria. Engraçado como elogios podem soar vazios quando você percebe que são apenas maneiras de mascarar cortes no orçamento. Todo verão, Luísa ia para a Europa e postava fotos no Instagram. Trouxe brincos de ouro de Paris. Ganhei um caderno com a Torre Eiffel. Você ama escrever, minha mãe disse com um sorriso. Agradeci e depois me tranquei no banheiro para chorar. Eu nem sabia por quê. Só me sentia fora de lugar, como uma versão falsificada da família. Eles falavam francês em casa, nem sempre, só quando não queriam que eu entendesse. Luísa tinha aulas com tutores nativos, acampamentos de imersão. Para mim, diziam, você não é realmente ligada em línguas, querida, e não vai precisar disso de qualquer maneira. Entender sua própria família em outra língua é uma experiência solitária. Lembro-me de cafés da manhã onde meu pai citava poetas para Luísa, enquanto minha mãe corrigia seu sotaque. Eu ficava lá com meu iogurte, fingindo não ouvir seu mundo, um mundo do qual nunca fui convidada. Uma vez por ano, talvez 2, apareciam visitantes franceses muito educados, elegantes e bem vestidos, com pranchetas e sorrisos gentis. Nessas ocasiões, eu era escovada, vestida e presenteada com algo macio, um bicho de pelúcia ou um novo par de sapatos. Mamãe me chamava de raio de sol na frente deles e me pediam para dizer obrigada, Jade, com sotaque francês. Uma mulher uma vez me perguntou se eu estava aprendendo francês. Minha mãe riu, como se fosse adorável. Tentamos, mas ela tem mais cérebro para matemática, disse. Naquela época, eu não entendia o que estava acontecendo. Agora percebo que provavelmente eram assistentes sociais, encarregados de verificar se eu estava sendo bem cuidada. Algumas frases em francês ficaram comigo, muito antes de eu saber o que significavam. Meus pais suspiravam sempre que eu estava atrasada. Não como Luísa,
diziam, com um olhar para ela. Luísa gostava de chegar na última hora, como se fosse estranha com aquele tom presunçoso, como se eu fosse apenas uma colega de quarto, não sua irmã. Eu não entendia as palavras, mas captava o tom. No início, doía. Mais tarde, era apenas ruído de fundo. Por volta dos 14 anos, algo me tocou. Decidi que queria entender, não para a escola, não por diversão, mas para resolver o quebra-cabeça que era minha família. Comecei com pequenos filmes, livros, aplicativos gratuitos online, cursos. Silenciosamente, inconsistentemente, não estava tentando ficar fluente, só queria entender. Mas eles não falavam francês clássico. Era rápido, coloquial, parisiense. Mesmo depois de anos, mal conseguia acompanhar o fluxo. Às vezes, ouvia apenas o suficiente para captar meu nome e entender que estavam falando de mim. E nunca foi gentil. Aos 17, tive apendicite, sem risco de vida, mas urgente o suficiente para uma cirurgia de emergência. Estava conectada a monitores, mal consciente, quando minha mãe me entregou um papel e disse: "Só para o caso de precisarem tomar decisões enquanto você estiver fora." Assinei sem ler, dizendo a mim mesma que não era nada. Não era nada. Às vezes, acho que minha vida inteira foi feita de quase amor, quase pertencimento, quase verdade. Eles não me bateram, não gritaram, não me trancaram em um armário. Eu não era Cinderela. Tinha roupas, comida, Wi-Fi. Mas algo ainda me enrolava por dentro toda vez que via como minha mãe abraçava Luísa, como ria de suas piadas, como acariciava seu cabelo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela nunca me tocou. Meu pai era frio e distante, sempre carrancudo. Ele não gritava porque era gentil, mas simplesmente não estava envolvido. Trabalhava até tarde e ia embora. Quando completei 18 anos, soube que algo estava errado, especialmente quando minha grande surpresa de aniversário foi um bolo. Luísa ganhou um carro com um laço. "Você não dirige", minha mãe disse com um sorriso de pena. "Por que precisaria de um?" Pensei que nosso amor fosse suficiente. Um dia vi um recibo de uma joalheria com o nome da minha mãe nele, por mais de 5.000. Presente para Luísa. A mesma Luísa que desapareceu em uma festa 1 hora depois e me deixou com você. "Você é adulta agora. É hora de parar de ser dramática", disseram. Mas eu não estava sendo dramática. Estava literalmente tomando notas no meu telefone, na minha cabeça. Quem disse o quê, quem fez o quê e quanto custou. Viveram grande, mas não comigo. Ingressos para óperas para minha mãe e Luísa, férias na Toscana, fins de semana de spa de luxo nas montanhas. "Você vai pegar um resfriado, querida", diziam. Às vezes pensava que talvez eu simplesmente não soubesse me ajustar. Muito quieta ou muito barulhenta, muito estranha, algo assim. Talvez eu realmente não fosse o suficiente. Talvez não merecesse ser amada. Então, tentei mais. Escrevi cartas para eles, fiz presentes artesanais, participei calmamente dos jantares enquanto conversavam sobre coisas para as quais não fui convidada. Tudo o que sempre quis foi sentir que pertencia, mas eles falavam uma língua que não me foi permitido aprender. Percebi a verdade. Não gostavam da tradução. Não queriam que eu soubesse, que aprendesse com eles a linguagem para entender por que sempre me senti como um convidado na minha própria vida. Acabei aprendendo muito mais do que nunca imaginei. A verdade negociada nem sempre falha em sua vida como uma tempestade. Às vezes, ela se esgueira silenciosamente como um gato e afunda suas garras quando você menos espera. Em algum momento, você percebe que, se algo pareceu estranho durante toda a sua vida, é provável que esteja errado. Não pude provar nada até que um homem apareceu. Ele me ajudou a começar a colocar o quebra-cabeça junto. Seu nome era André Costa. Lembro-me claramente do dia em que estava em um café em São Francisco, curvada sobre meu laptop, escrevendo sobre a névoa das pós-finais. Eu também fiquei na cidade para as férias, cansada de ir para casa. Ele entrou parecendo como se tivesse pegado o caminho errado para dar uma palestra, com um blazer de tweed da Sorbonne e cabelos prateados. Cada gesto preciso e nenhuma nota falsa em sua voz. "Madame é El Sofia?" Ele disse com um sotaque francês. "Meu nome é André Costa. Sou do advogado do seu pai biológico." Quase derrubei meu café. Ele deslizou um envelope do outro lado da mesa. Dentro havia uma cópia de um testamento, uma foto, uma carta.
Tudo o que foi necessário para desvendar toda a minha ideia de quem eu era. Seu pai, Ricardo, morreu em um acidente de carro com sua mãe, Helena, quando você tinha apenas 1 ano de idade. Uma falha instantânea na estrada da montanha. Fez uma pausa, me deu espaço e depois largou a próxima parte tão gentilmente quanto pôde. Sua mãe era irmã de Paulo Duarte, o homem que você cresceu chamando de pai. Eu não disse nada porque, honestamente, o que você diz pra isso? Pensei. Legal, legal, legal. Então, as pessoas que me criaram nem sequer eram minhas pessoas. André continuou. Seu pai deixou tudo para você. Uma vila na França, investimentos, sua participação em um negócio. No momento em que o Trust foi criado, os ativos foram avaliados em cerca de 20 milhões. Pisquei para ele. Me desculpe, o quê? Ele acenou com a cabeça como se fosse terça-feira e ele estivesse pedindo sopa. Até seu aniversário de 18 anos, seus responsáveis legais seriam Paulo e Diana Duarte. Eles tinham autorização para gerir os fundos, mas não para gastá-los consigo mesmos. Apenas para sua educação, habitação, saúde. Todas as despesas tinham que ser aprovadas por um observador externo. Adivinhe quem foi nomeado supervisor? Ele perguntou. Por um tempo seguiram as regras, apresentaram relatórios. Mas, por volta dos seus 15 anos, a comunicação parou. Acredito que convenceram o tribunal de que tudo estava estável e quieto. Desapareceram do radar. Por que você não veio antes? Perguntei. Seu pai insistiu que, até você completar 18 anos, todo o contato deveria ser através de canais oficiais. Ele estava preocupado que alguém pudesse tentar explorá-la. Mas contratei investigadores e tentei chegar até você. Ele me olhou cuidadosamente. Pela lei, tive que entrar em contato com você diretamente uma vez que você fez 18 anos. Levei mais de 1 ano para encontrá-la. Por que demorou tanto? Eu mal estava respirando o mundo que eu sabia que tinha começado a se sentir como um recorte de papelão. Ele suspirou. Enviou cartas repetidamente para o endereço onde você morava com os Duartes através do tribunal, mesmo através da sua escola. Nenhuma resposta. Então, ligou. Cada vez, diziam que você estava ocupada, ou viajando, ou não mais lá. Eventualmente, percebeu que eles estavam te bloqueando. Coloquei minha xícara no chão lentamente. Você acha que eles interceptaram o correio? Eu sei que isso acontece quando há tanto dinheiro na mesa. De repente, me lembrei de meu pai arrancando uma carta da minha mão na escola, resmungando. Não é importante. Minha mãe se recusou terminantemente a me mostrar qualquer papelada familiar, mesmo quando eu precisava para me candidatar a uma bolsa de estudos. Eles estavam usando meu dinheiro, não eram eles, André? Ele respondeu imediatamente. Em vez disso, alcançou sua mala e tirou outra pasta. Iniciamos a auditoria mesmo nesta fase inicial. Podemos observar mudanças significativas. Desvio de fundos, veículos de luxo, viagens internacionais, a escola de Luísa na Europa, planos de saúde privados, roupas, joias, tudo pago com sua confiança. E você não tinha ideia. Depois do meu aniversário de 18 anos, eles continuaram acessando a conta usando uma procuração. Acenei com a cabeça. A procuração que eu assinei quando estava doente, conectada ao hospital. Minha mãe me entregou o formulário e disse: é apenas no caso de o banco precisar de algo enquanto você se recuperava. Eu acreditei nela. Sempre acreditei. Se você já entregou a alguém uma bomba disfarçada de presente, sabe como me senti ao deixar aquela pasta na frente de Diana, Paulo e Luísa. Não explodiram imediatamente. Detonaram 6 horas depois, por volta do amanhecer. Eu estava dormindo, talvez por 2 horas e meia, quando meu telefone começou a tocar como se fosse uma dívida. Primeiro, um pedido de desculpas pessoal de Luísa. Você perdeu completamente. O que foi que você nos humilhou na frente de todo mundo? Você ao menos percebe como isso pareceu? Não respondi. Apenas apaguei. Então veio Diana. 13 ligações em 2 horas, mensagens de voz, mensagens de texto, uma foto de um desenho de giz de cera que fiz aos 5 anos, com a mamãe rabiscada no canto. Um correio de voz começou com: Querida Sofia, nós sempre amamos você. Tudo o que fizemos foi por você. Aquele advogado que ele te distorceu contra nós. Cheguei até a metade quando ela disse: nós éramos a melhor família que você poderia ter tido. Quase joguei o telefone. Em vez disso, silenciei. Paulo não ligou. Ele enviou uma mensagem. Podemos consertar isso. Me ligue.
Não liguei, mas meu advogado enviou avisos oficiais para sua conta residencial, congelamento de contas, revogação de procuração, auditoria lançada, caso de fraude arquivado. Vi as cópias, envelopes legais gelados em cada linha. O tipo de papelada que faz mães perfeitamente estilizadas de repente parecerem desanimadas. No dia seguinte, o banco ligou. Depois, a confiança. Então, o conselho de membros que costumava beber champanhe com Diana e Paulo, fingindo não notar seus hábitos de consumo, todos disseram a mesma coisa. Sofia Monteiro está no controle agora. Aí começaram a surgir ligações de pessoas das quais mal me lembrava. Amigos da família, primos distantes, até meu velho professor de inglês que uma vez esqueceu meu nome no boletim. Todos com o mesmo tom. Você é uma garota tão inteligente, Sofia, mas é realmente assim que você lida com assuntos familiares? Então veio a turnê de culpa. Flores na minha porta, bilhetes dizendo: você será sempre nossa filha. Nós te amamos, não importa o que aconteça. Uma tarde, Luísa apareceu na minha porta, chorando, segurando uma caixa de macarons. Como se tivéssemos acabado de discutir sobre decorações de aniversário, pensei. Não abri a porta. Aumentei a música e deslizei uma cópia do aviso do tribunal sob a rachadura. André insistiu em segurança. Disse que pessoas como eles, quando começam a perder o controle, podem ficar imprevisíveis. Não acreditei nele até ver as imagens de segurança de Diana tentando entrar furtivamente no prédio pela entrada de serviço naquela noite. Os policiais instalaram câmeras no dia seguinte. A campanha de difamação começou. Eu era ingrata, arruinei a família. Eles eram apenas amargos, ciumentos e instáveis, furiosos porque parei de ser seu pequeno investimento obediente. E então a auditoria chegou, e foi quando eles realmente ficaram bravos. Ao longo dos anos, haviam desviado mais de 5 milhões da minha confiança, disfarçados silenciosamente de despesas inesperadas. Transferiram a propriedade da vila, minha vila, para uma empresa de fachada e começaram a alugá-la. Contas offshore na Suíça, empréstimos usando o fundo como garantia, pagos por cuidados médicos. Joias, arte de design, tudo estava escondido, enterrado sob uma farsa de faturas com assinaturas falsificadas e itens de linha de benefícios para mim. Se eu não tivesse começado a cavar, André disse que nada disso teria surgido sob condições adequadas de gestão. Minha confiança deveria ter dobrado e agora estava em 14 milhões. Deveria ser 30. Eles não roubaram nada, mas estrangularam cada dólar que ganharam. Não levaram, impediram de crescer. É por isso que estamos levando-os ao tribunal. Diana tentou as lágrimas na audiência. Soluçou. Eu só queria que Sofia vivesse bem. Tudo o que fiz foi por amor. Paulo era mais quieto, muito quieto, como alguém que já sabia o final, mas estava esperando um milagre. Na apelação do tribunal, apesar da idade, o julgamento foi claro. Paulo pegou 2 anos de liberdade condicional e foi condenado a reembolsar 2,5 milhões. A quantia que conseguimos rastrear diretamente para ele. Carros, férias de luxo, contas médicas e educacionais de Luísa, joias. O resto disperso por canais sombreados, enterrados em contabilidade falsa, lavados através de presentes desaparecidos em impostos. O Tribunal Civil ainda perseguia danos totais acima de 6 milhões. As contas foram congeladas. A casa entrou em convulsão parcial. Diana recebeu 1 ano de liberdade condicional e uma multa pesada. Foi encontrada culpada de fraude, coerção e uso indevido de procuração. Mas talvez o verdadeiro castigo não tenha vindo da corte. Veio do mundo deles. O círculo íntimo de Diana, as mulheres que usavam para bajular sua porcelana vintage e risoto de açafrão, pararam de chamá-la. O estúdio de yoga pausou sua adesão. Paulo foi ignorado por seu clube de golfe. Luísa limpou suas redes sociais, sem sobrenome, nenhuma foto marcada, resultando em anonimato. Ela tentou girar, deu uma entrevista onde disse: eu sempre soube que algo estava errado com Sofia. E meus pais fizeram o melhor que puderam com uma criança difícil. Ninguém comprou. Ela perdeu o acesso ao fundo, seus contratos secaram. A última vez que eu vi, estava alugando um estúdio uptown, sem estilista, sem motorista, trabalhando em um emprego de verdade. Diria que senti pena dela, mas não. Isso não era sobre vingança, nem pelo dinheiro. Tratava-se de finalmente ouvir o silêncio dentro do meu próprio peito e saber que eu tinha feito isso acontecer. E então fui para a França. Não estava fugindo, estava voltando para casa, para mim mesma, onde tudo começou.
Encontrei a casa dos vídeos dos meus pais. Ficava na beira de um lugar tranquilo, cercada por vinhedos e ar que de alguma forma parecia mais velho do que qualquer coisa que eu já respirei. Esperando por mim lá, havia um pacote que André havia deixado, com fotos, cartas de um notário local, um envelope de uma mulher com olhos gentis, minha mãe, Helena. Na carta, apenas algumas linhas. Você acabou de nascer. Estou com medo. Não serei o suficiente. Você é tão pequena, mas você é meu pequeno milagre. Olho para você e meu coração derrete. Seja feliz, nossa doce menina. E então a foto. Ela me segurando, sorrindo ao meu lado. Eu não era um acidente. Não era um fardo. Eu era deles. Quando os vizinhos souberam quem eu era, uma mulher chamada Mariana me convidou para sua casa. Helena era sol, ela disse. Cantava todas as manhãs, mesmo quando chovia. Sonhava com uma filha. Escreveu cartas para você em cadernos. Eles ainda existem. As páginas estavam amareladas pelo tempo, com uma caligrafia elegante. Minha doce menina, se você está lendo isso... Li todos eles, sentada no mesmo jardim onde meu pai filmou o vídeo. E toda vez que eu chorava, não era de tristeza, mas de reconhecimento. Conheci um dos antigos parceiros de negócios do meu pai. Ele me mostrou fotos. Meus pais rindo, abraçando, me segurando. Eles estavam felizes. Vindo amor. Não sou órfã, não sou estranha. Sou a filha de Ricardo e Helena. Sou a herdeira da luz. Não mente. Voltei um mês depois. Diferente. Agora moro em um apartamento com janelas que se abrem para o parque, prateleiras cheias de livros e um novo número de telefone. Tudo de antes está em uma pasta marcada como não reabrir. Às vezes ainda sonho com eles. Não meus pais verdadeiros, mas as pessoas que tentaram desempenhar esse papel. Acordo sorrindo porque eles não podem possuir nenhuma parte de mim mais. Nos dias em que é difícil, quando sinto aquela velha dor familiar, escrevo cartas para a menina que estava na esquina, pensando que algo estava errado com ela. Escrevo: você é boa. Você é digna de amor. Você não é ruído de fundo na vida de outra pessoa. Você é um mundo inteiro. E um dia, você aprenderá a verdade. E isso não vai doer. Isso vai te libertar. A história de Jade revela um profundo contraste entre aparências e realidades, especialmente no contexto das dinâmicas familiares. Ao longo de sua vida, ela foi moldada por uma sensação constante de exclusão e desvalorização dentro de sua própria família, mesmo que tudo parecesse perfeito para o mundo exterior. A casa luxuosa, as festas requintadas e os gestos aparentemente amorosos mascaravam uma relação fria e calculista com seus pais adotivos, que a tratavam como um projeto financeiro em vez de uma filha. Esse isolamento silencioso e a falta de pertencimento ilustram como as expectativas externas podem esconder cicatrizes internas, deixando marcas profundas na identidade de alguém. A narrativa nos lembra que muitas vezes as feridas mais dolorosas não são gritadas, mas sim sussurradas ou ignoradas em silêncio. Ao descobrir a verdade sobre sua origem e confrontar seus pais adotivos, Jade embarca em uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Essa trajetória reflete a importância de reconhecer a si mesmo como digno de amor e respeito, independentemente do que os outros possam projetar sobre você. O ato de entregar a pasta com documentos durante a festa de aniversário da mãe é simbólico. Representa o momento em que Jade assume o controle de sua vida e se liberta das amarras emocionais impostas por anos de manipulação. Sua decisão de ir à França para explorar suas raízes reais também demonstra como a busca pela verdade pode ser transformadora. Ao conectar-se com o legado de seus pais biológicos, Jade finalmente encontra um senso de pertencimento que lhe foi negado por tanto tempo. Por fim, a história deixa uma mensagem poderosa sobre o impacto duradouro de relacionamentos familiares disfuncionais e a capacidade de superá-los. Ao enfrentar seus demônios interiores e reescrever sua narrativa pessoal, Jade mostra que a cura não vem necessariamente do perdão, mas sim da escolha consciente de priorizar seu próprio bem-estar. Ela aprende que é possível seguir em frente sem carregar o peso do passado, transformando sua dor em força. Essa reflexão nos convida a pensar sobre nossas próprias vidas e relações. Quem somos quando deixamos de ser definidos pelos outros? Como podemos reivindicar nossa identidade e criar um futuro baseado no amor próprio e na autenticidade? A história de Jade é um lembrete de que, mesmo diante de adversidades profundas, é possível encontrar luz e renovação no caminho de volta para si mesmo.
Se você se sentir como um móvel na sua própria vida, ignorado ou usado por aqueles que deveriam amá-lo, lembre-se de que você merece ser valorizado e respeitado. Não tenha medo de buscar a verdade sobre quem você é e o que realmente importa para você. Às vezes, confrontar o desconforto é o primeiro passo para descobrir seu verdadeiro valor e construir uma vida autêntica, onde você possa se sentir completo e livre. Você não é o ruído de fundo da vida de ninguém, você é o protagonista da sua própria história. Comenta aí o que vocês acharam dessa história e se fosse vocês, o que vocês fariam no lugar dela. E não se esqueça de se inscreve e de ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Muito obrigado por ficar até o final, até o próximo vídeo.